em seu último concílio, a igreja nos exorta, a nós, a todos, mas principalmente exorta aos pastores da igreja, ao clero, a conhecer bem e a dialogar com o pensamento contemporâneo, principalmente com as escolas de pensamento que maior influência exerce em cada nação e em cada região. É preciso conhecer e dialogar com o pensamento contemporâneo. Para quê? Para que, além de assimilar aquilo que há de verdadeiro em cada escola de pensamento, em cada sistema, além disso, para também descobrir as raízes dos seus erros e refutá-los. Optatam Totius, número 15, um documento do último concílio Vaticano. Em obediência ao magistério eclesiástico, em obediência à minha consciência de sacerdote, em respeito e por amor aos senhores, preparamos aqui um resumo simples, bem simplificado e breve do pensamento marxista, de grande influência na nossa cultura, não só do país, do nosso país, mas de toda a América Latina. E por favor, não mexam no som aí, por caridade, tá? Não mexam no som. Só poderia desligar o segundo, está dando microfonia aqui. Desligar o segundo, por gentileza, está dando microfonia. O segundo microfone, por gentileza. Vai acompanhando aí, você pode tirar a microfonia, pode tirar, né? Bom lá, o marxismo, ele pode ser resumido em 3 versões. A primeira é o marxismo clássico, leninista, lá da Revolução Russa. Segunda versão, o marxismo cultural, de Antônio Gramsci, bem conhecido. E a terceira versão, que é a atualíssima, e é que está destruindo a sociedade humana, é o marxismo da guerra social, de Antônio Negri. A meta final e objetivo em todas essas versões é sempre tomar o poder e implantar um sistema totalitário, uma ditadura, onde o cidadão se torna mero escravo e servo do sistema. Mas cada versão dessa tem um método diferente. O ponto de partida do marxismo sempre é uma visão materialista e ateia do mundo, da realidade. Sempre baseia-se em meias verdades, que na época da vovó se chamava mentira. Não sei se já mudou o sentido. Acho que está mudando, né? Baseia-se em mentiras e na falsidade. Além disso, o marxismo sempre incita a ira, o ressentimento e a luta entre as pessoas e as classes. Diferente do homem novo, que modera a ira e orienta o seu agir conforme a verdade e o bem, diferente disso, um marxista sempre vai ser um subversivo, colocando pessoa contra outra, classe contra outra classe. No primeiro marxismo, o marxismo clássico, se colocava a luta de classe entre o empregado e o patrão.
o empregado é sempre santo e o patrão é sempre o diabo e injusto. Essa era a luta de classe incitada. E a meta era a revolução armada e a tomada de poder para instaurar a ditadura do proletário. Vê se proletário é menos pecador do que nós, ou do que o empregador, né? Na segunda versão do marxismo, da guerra cultural de Antônio Gramsci, o conflito é entre ideologias que são falsificações da realidade, falsifica tudo. A luta do marxismo cultural é entre ideologias e valores morais e religiosos. Na terceira fase, na fase atual do marxismo, da guerra social de Antônio Negri, trata-se de uma luta multifacetada de todos contra todos, até implementar o caos social. E esse pensador, que se não me engano é vivo ainda, é a versão mais perversa do marxismo e que domina hoje. Ele diz, escreve isso: se no marxismo clássico se queria implantar o céu na terra, o paraíso terrestre, no marxismo que eu proponho, o da guerra social, é o inferno que eu quero, é o inferno na terra. Esse é o intelectual aí dos atuais marxistas. No marxismo clássico, ortodoxo, a mentira é o bem do pobre. Acabar com a desigualdade entre as classes, implantar uma sociedade sem classes, o comunismo, onde tudo é de todos e nada falta a ninguém. Que lindo! Eu também acredito em duendes. A mentira é favorecer o pobre. Só que o interesse foi derrubar a monarquia russa, derrubar o czarismo, porque lá, no Império Russo, o poder político passava de pai para filho, e quem não pertencesse à monarquia nunca tomaria o poder. E quem foi que fez essa revolução? Quem financiou e bancou a revolução do proletário? A burguesia, a elite financeira. Mentira! Que pobre coisa nenhuma, que proletário coisa nenhuma, é sede de poder. Essa revolução foi gestada na Europa pelos mesmos herdeiros da Revolução Francesa, que pregam igualdade, liberdade e fraternidade, mas não vivem. São palavras vazias, em seus lábios e em suas mãos, manchadas de sangue. No marxismo cultural de Antônio Gramsci, foi gestada na Itália, na época do fascismo de Mussolini. O Antônio Gramsci era do Partido Comunista Italiano e foi preso. E viu que pela luta armada ele não ia conseguir enfrentar o regime. E mais ainda, ele não conseguiria implantar o socialismo e o comunismo na Itália, porque a sociedade italiana, na época, era conservadora de seus valores, muito católica. Então ele pensou uma nova estratégia, o marxismo cultural. É preciso destruir os valores de Deus, de pátria, de família. Quando a sociedade se tornar uma multidão de zumbis,
sem identidade definida, é fácil tomar e manter-se no poder. E aí que ele pensa na guerra cultural, ele concebe esse plano da guerra cultural. A mentira aqui é promover a liberdade, a paz, o amor. Mas o interesse é a destruição dos valores, principalmente da família natural. Principalmente a destruição da família, que é célula fundamental do tecido social de uma sociedade sólida, coesa, destruindo a família, fabricando uma multidão de zumbis. A gente toma o poder e se mantém no poder, porque ninguém vai se opor a isso. O interesse é esse, tomada de poder, novamente. Na versão atual do marxismo, que muitos pensam que foi extinto com a queda, da União Soviética, o término da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, pensam que acabou esse espectro maligno, que é o marxismo-comunismo. Na atual versão do marxismo, da guerra social, de Antônio Negri, a mentira é a defesa dos desvalidos, das minorias, dos mais frágeis que são injustiçados. Essa é a mentira. E a meta, e a verdade oculta aqui, o interesse é a implantação do caos social, tudo contra todos. A implementação do caos, a subversão da ordem, para que depois renasça dos escombros da civilização cristã uma nova ordem global, totalitária, materialista, ateia e anticristã. É disso que se trata. Caos, ex caos, novus ordo. Um princípio bem conhecido nosso. E atenção que a luta hoje, ela é travada entre diversas classes. Porque essas pessoas identificam pontos de conflito que existem ou criam conflitos que não existem para fabricar múltiplas guerrilhas para enfraquecer o poder dos Estados-nação. Por exemplo, mulher contra homem. Mulheres, vocês vivem sem os homens? Homens, vocês vivem sem as mulheres? Então para de briga. Vão ouvir a palavra de Deus. Toma juízo. Comporte-se, crianças. Mulher contra homem. Outra luta de classe. Preto contra branco. Todos iguais em dignidade perante Deus e com suas características próprias. Ninguém melhor que ninguém. Existe isso no Brasil? De modo estrutural, não existe. Pode ter individualmente algum orc, algum zumbi que tenha preconceito por questão racial, mas como um todo no Brasil não tem isso. Preto contra branco, índio contra branco. Eu tinha feito uma lista aqui, agora esquece. Pessoal do agronegócio, ecologista contra agronegócio. Vai para o raio. E mesmo eles se infiltram nas religiões para promover o caos também. Não carismático contra carismático, tradicionalista ou não tradicionalista contra o outro. E
Por aí vai, as brigas e divisões. Tem que sentar e conversar, tá, gente? Em relação aqui à igreja, existe um catecismo. Ele é a base de união, comunhão, unidade entre nós. Suas opiniões você guarda para si. Existe um catecismo para moderar esses conflitos intramuros dentro da igreja. Fora, basta o bom senso, a justiça e a caridade. Aqui existe a fé revelada por nosso Senhor, que é o critério último da verdade. Para de briga também e aprendam a se respeitar nas legítimas diferenças, na legítima diversidade, porque aquela que não é legítima, a porta é a serventia da casa, pode sair, procura sua turma. Além da luta dessas classes, o ativismo judicial é parte da guerra social. Esse judiciário que invade o poder, os outros poderes, financiados e inspirados por Belial, o príncipe das trevas, o pai da mentira e do caos. A guerra de informação, porque essa imprensa suja já se vendeu. Faz o seguinte, gente, a gente fala aqui da imprensa aberta, oficial, tradicional, que passa aí, que fala nos grandes canais, né? Não vou dar nome aqui, não vou falar palavrão aqui, por isso que eu não vou nomear nenhuma emissora. Faz o seguinte, gente, pega a televisão, joga no vaso e dá descarga, por favor. Faz esse favor a si e à sua nação, à sua família e aos seus. Faz isso, por favor. Por favor. Deixa de ser ingênuo e débil. É um mundo de faz de contas e um filme de horrores, aquilo. A aliança com o narcotráfico também é da guerra social. A proteção e o incentivo ao terrorismo, é disso que a gente está tratando. O financiamento de ONGs, organizações não governamentais e movimentos sociais, quebra-quebra e subversão da ordem, financiado por grandes capitalistas. Que pobre, que coisa, que nada. E essas ONGs que querem mandar mais do que os governos locais, porque elas têm um raio de ação supranacional. É uma coisa medonha. E ninguém elegeu a diretoria de uma ONG, que agora vai fazer militância e definir o rumo das políticas públicas das nações. O interesse sempre é o enfraquecimento do poder local, da soberania dos países e a escravização dos povos. É só esse o interesse.